Tem maldade que é tão silenciosa que a gente só percebe quando tudo já está desmoronando. Olha, Max, eu demorei um bocado para juntar coragem e te mandar esse relato, porque tem coisa que a gente vive e prefere guardar no fundo da gaveta da memória para não reviver a angústia. Ouvindo o seu canal durante as minhas madrugadas de insônia, eu percebi que a minha história precisava ser contada, até para servir de alerta. Hoje você vai conhecer o poder de quem não levanta a voz para ninguém, mas derruba qualquer demanda com um simples galho de arruda, e vai entender como um preto velho fez um feitiço muito pesado voltar para a origem por pura justiça, sem precisar cobrar vingança de ninguém. A minha vida inteira foi de muito suor, acordando antes do galo cantar para cuidar do meu pedaço de chão, sabe? Lidando com a lavoura e com umas cabeças de gado, uma rotina bruta, mas que sempre deu o pão de cada dia para a minha família com muita fartura. O problema começou de mansinho, as coisas foram minguando de um jeito que não tinha explicação lógica na cabeça de um homem prático. A nascente lá do fundo da propriedade secou no meio da época das chuvas. O motor do meu trator quebrava. Peças que o mecânico da cidade olhava e não sabia explicar como tinham rompido sozinhas. E o dinheiro que entrava do nosso suor parecia areia fina escorrendo pelo vão dos dedos. A gente deita a cabeça no travesseiro cansado e o sono não vem de jeito nenhum. O peito fica apertado de um jeito que dói fisicamente. Uma dormência gelada desce pelas costas toda noite. Uma agonia violenta de ver o trabalho de uma vida inteira derretendo na nossa frente. A comida lá em casa parecia não ter mais gosto nenhum. A minha esposa andava pelos cantos com o semblante caído, os olhos sempre vermelhos de chorar escondida no banheiro, e um ar denso tomou conta de todos os cômodos da nossa residência. Eu cheguei a pensar que era só uma fase ruim da economia, uma provação que a gente tinha que passar calado, até o dia em que os bezerros começaram a amanhecer estirados perto da cerca da divisa. Uma cerca de arame farpado que separava as minhas terras do pedaço que pertencia a um vizinho muito antigo nosso, um homem de posses, que sempre sorria na nossa frente. Apertava a minha mão com força, mas que o olhar nunca acompanhava a expressão da boca. Bicho não morre daquele jeito sem motivo claro. O veterinário ia lá no pasto, olhava, balançava a cabeça confuso, dizia que era uma fraqueza repentina no sangue, receitava umas vitaminas caras, mas nada adiantava e o dinheiro só ia embora. Cada dia era uma perda nova, um prejuízo a mais, e junto com as perdas financeiras vinha um cansaço físico absurdo. As minhas pernas pesavam feito chumbo logo nas primeiras horas da manhã. As juntas doíam como se eu estivesse carregando peso o tempo todo. Eu andava arrastando as botas pelo cascalho do quintal, olhando para o céu e me perguntando o que eu tinha feito para merecer tanto castigo. A nossa casa foi virando um ambiente triste, ninguém mais conversava, e até os cachorros passaram a ficar encolhidos debaixo do alpendre, com o rabo no meio das pernas, latindo para o nada, encarando a porteira o tempo todo como se vissem algo que a gente não conseguia enxergar. Eu resisti o quanto pude para não buscar respostas fora da minha religião de berço. Mas quando a minha esposa caiu na cama doente, ardendo em uma febre que nenhum remédio baixava, a pele dela ficando pálida e os olhos fundos de uma hora para outra, eu entendi de uma vez por todas que o problema não era da terra. O problema era muito mais embaixo. Os médicos da capital faziam todo tipo de exame, tiravam sangue, olhavam chapas e entregavam os papéis dizendo que o corpo dela estava perfeito, mas a mulher definhava na minha frente perdendo a força até para levantar o copo d'água. Nessa época de desespero cego, um parente distante me pegou pelo braço e disse que conhecia um lugar muito simples, afastado do centro, onde um vovô costumava baixar para ajudar quem estava com a corda no pescoço. Max, eu te garanto que fui muito contrariado. Mastigando a minha própria teimosia no banco do carona durante todo o trajeto daquela estrada de terra cheia de buracos, com a cabeça fervendo de dúvida. Mas o que estava me esperando naquele lugar humilde ia virar a minha cabeça pelo avesso. E logo no instante que eu botei o pé lá dentro, antes mesmo de eu abrir a boca para dar boa noite, o vovô já sabia exatamente o nome e o endereço de onde estava vindo a maldade que engoliu a minha vida. O caminho até aquele lugar foi um teste pesado para os meus nervos. Com a caminhonete pulando sem parar nos buracos daquela via isolada, o motor rangendo nas subidas de cascalho, e a minha mente sendo engolida por um mar de dúvidas se eu estava mesmo fazendo a coisa certa.
Mas o desespero de ver a minha família minguando me empurrava para frente sem deixar eu voltar atrás. Quando cheguei no terreiro, a noite já estava fechada, não tinha luz de poste na rua, apenas uma lâmpada fraca e amarelada na varanda, iluminando um cômodo muito simples, com paredes de alvenaria rústica sem pintura e um telhado de zinco que ainda guardava o calor abafado do sol da tarde. A primeira coisa que me atingiu em cheio, assim que pisei da porta para dentro, não foi o visual do lugar, mas o cheiro marcante de café forte sendo coado na hora, misturado com uma fumaça espessa de ervas de defumação que não ardia nos olhos e nem sufocava as garganta. Muito pelo contrário, parecia que limpava imediatamente aquele peso de chumbo que eu vinha carregando nas costas nos últimos meses. Eu sentei num banco de madeira grossa, as minhas mãos tremendo descontroladamente em cima dos joelhos, e fiquei em uma quietude angustiante observando aquele senhor curvado no seu banquinho baixo, puxando a fumaça de um cachimbo de barro com uma calma profunda, enquanto um terço de madeira escorregava devagar entre os dedos calejados pelo tempo. Eu levei a viagem inteira, ensaiando na cabeça o que eu ia falar. Como eu ia explicar a perda repentina dos meus bezerros no pasto, a seca inesperada da nossa nascente principal, a falta de diagnóstico dos médicos da capital para a febre que estava devorando a minha esposa, viva em cima da cama. Mas a pura verdade é que eu não precisei abrir a boca para dizer absolutamente nada. Aquele senhor parou de balançar o corpo, levantou a cabeça muito devagar, e quando os olhos miúdos dele cruzaram com os meus, eu senti a minha pele ficar dormente e uma pontada gelada descendo pela espinha inteira. Mas não era um sobressalto de pavor, era a sensação física e perturbadora de estar sendo lido de dentro para fora por alguém que enxergava muito além da carne. Ele me olhou com uma profundidade que despia qualquer máscara que eu tentasse segurar. E sem levantar a voz em nenhum momento, com um tom de prosa mansa de fim de tarde na varanda, ele começou a narrar a minha própria rotina, descrevendo a porteira de madeira da minha propriedade e o traçado exato da cerca da divisa com uma clareza que me deixou completamente paralisado no banco. O vovô falou de um homem bem vestido, um vizinho muito antigo nosso que se dizia amigo da família, aquele mesmo sujeito que vivia encostado na minha cerca nos domingos de manhã, elogiando o pasto verde, mas que por trás daquela feição amigável carregava uma inveja doentia corroendo o coração, uma cobiça venenosa e travada na garganta, desejando a minha ruína total para comprar as minhas terras a preço de banana quando eu estivesse no fundo do poço. Ouvir aquelas palavras foi o mesmo que receber uma pancada violenta na boca do estômago, porque a gente se prepara a vida inteira para lidar com a maldade de um estranho, de um bandido que pula o muro na madrugada, mas a gente nunca espera a apunhalada vindo pelas costas de um sujeito que bebeu do seu café e dividiu o pão na sua mesa fingindo ser um companheiro leal para todas as horas. Uma raiva cega e amarga subiu pela minha garganta rasgando tudo. O meu sangue ferveu de um jeito que eu quis levantar daquele banco de uma vez só, pegar a caminhonete e ir direto tirar satisfação na porta da casa dele, cobrar com as minhas próprias mãos o sofrimento da minha mulher e o prejuízo incalculável de uma vida inteira de suor e trabalho honesto. Mas antes mesmo que eu pudesse esboçar o movimento de ficar de pé, o preto velho levantou apenas um dedo no ar, me fixou com aquele olhar pesado que não aceitava rebeldia e mandou eu ficar sentado no meu canto, afirmando que a verdadeira justiça não se cobra na base do grito, da fúria ou da brutalidade. Com aquela calma inabalável de quem já viu de tudo nesse mundo e no outro, ele voltou a bater as contas de madeira no colo, me ensinando que o mal denso e covarde a gente não combate batendo de frente com violência, a gente combate cortando o suprimento na raiz, devolvendo a demanda para a origem sem precisar levantar a mão contra ninguém. Ele pegou um galho de arruda muito verde, bem cheio e viçoso, que estava mergulhado numa vasilha de barro com água limpa ao lado do banco. Fechou os olhos e começou a rezar baixinho num dialeto que eu não compreendia, puxando a fumaça do cachimbo e soltando no ar em movimentos circulares, trabalhando a vibração daquele cômodo sem pressa e sem alarde. Foi a cena mais impressionante que eu já presenciei em toda a minha vida, Max, porque eu vi com os meus próprios olhos o galho de arruda começar a murchar na mão dele em questão de poucos minutos. As folhinhas foram perdendo a cor verde, ressecando rapidamente,
ficando pretas e muito quebradiças, como se estivessem sugando para dentro delas todo o veneno e a malícia que o meu vizinho tinha jogado em cima do meu teto. O ar em volta da gente ficou tão pesado que parecia ter massa. Eu respirava com dificuldade, sentindo uma pressão afundando a minha nuca, enquanto o embate sem palavras acontecia, uma verdadeira batalha espiritual que se desenrolava a 1 metro de distância de mim, onde a única força usada era a firmeza de uma doutrina implacável, que não recua e não dobra os joelhos diante de nenhuma covardia humana. De repente, ele deu um suspiro muito longo e cansado, bateu a ponta do cachimbo no chão rústico de cimento, e aquele aperto esmagador sumiu do meu peito no mesmo instante, sendo substituído por uma sensação de alívio tão grande que os meus ombros cederam para baixo, e eu consegui puxar o ar fundo para os pulmões pela primeira vez em muitos meses. Ele abriu os olhos devagar, olhou com desprezo para o galho de arruda completamente esturricado e sem vida na mão, jogou aquilo do lado do banco como se descarta lixo, e me avisou que a parte mais sufocante do feitiço tinha acabado de ser afrouxada, que naquele exato segundo a minha esposa estava finalmente dormindo em paz na cama de casa com a respiração mansa e tranquila. Mas ele fez questão de frisar, balançando a cabeça, que o serviço estava longe de terminar, porque o vizinho invejoso era um homem muito astuto e tinha ancorado a podridão no plano físico, escondendo a raiz do problema debaixo da minha própria terra. Ele mandou eu voltar para casa naquela mesma hora, aguardar o relógio marcar 00:30 em ponto, pegar uma pá reforçada no galpão de ferramentas e caminhar sem fazer nenhum barulho até a 3ª estaca de madeira da cerca da divisa, num ponto isolado onde a grama tinha secado, formando um círculo perfeito no chão. Era um teste violento para os nervos, um pedido direto para eu enfrentar o meu pior medo de madrugada, completamente sozinho no meio do mato. Mas o que o vovô descobriu enterrado no meu quintal mudaria tudo, Max, e provaria de uma vez por todas que a ruindade do ser humano não tem limites e nem escrúpulos quando decide destruir uma família. Eu fiz o caminho de volta para casa com as 2 mãos apertando o volante da caminhonete com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram completamente brancos, a cabeça girando em torno de tudo que aquele senhor tinha me dito lá no terreiro, tentando processar a ideia de que a pessoa que arruinou a minha vida dormia a menos de 2 quilômetros do meu travesseiro com a consciência tranquila. Assim que eu estacionei o carro no quintal e desliguei o motor, o ambiente já me pareceu incrivelmente diferente. Aquela névoa densa que pesava nos ombros de todo mundo simplesmente não estava mais ali. A casa respirava de um jeito limpo que eu não sentia há longos meses de agonia. Eu entrei pela porta da cozinha, pisando muito leve para não fazer nenhum barulho nas tábuas do assoalho. Fui direto para o corredor que dava no nosso quarto com o coração batendo na garganta, e quando eu abri a fresta da porta de madeira, a cena que eu encontrei me quebrou por inteiro de tanto alívio. Max, a minha mulher, estava deitada de lado dormindo com a respiração profunda e mansa, o peito subindo e descendo no compasso de um sono reparador. A pele do rosto dela tinha voltado a ter uma cor viva e normal, e o suor gelado daquela febre amaldiçoada tinha secado por completo, confirmando de um jeito inegável que o trabalho do galho de arruda feito pelo vovô realmente tinha cortado a corda que enforcava-se a nossa família. Foi um alívio tão absurdo que eu tive que me apoiar no batente da porta para as minhas pernas não cederem e eu não cair de joelhos, mas eu sabia muito bem que não podia baixar a guarda agora. Eu ainda tinha uma obrigação violenta e decisiva para cumprir assim que o relógio batesse 00:30, e a ansiedade aguda de desenterrar a raiz do problema me deixava com um gosto metálico amargo e persistente na boca. Eu fui até a cozinha devagar, passei uma água fria no rosto na pia e sentei na cadeira de palha, olhando fixamente para o relógio de ponteiro na parede, contando cada minuto que passava, arrastado enquanto a noite lá fora ia engolindo a pouca claridade que a lua jogava na janela. Perto das 11:30, eu levantei puxando o ar fundo. Calcei a minha bota de couro mais grossa que eu uso para lidar no curral. Peguei uma lanterna pesada de pilha no armário e caminhei a passos largos até o galpão de ferramentas que fica nos fundos da propriedade. O ar da madrugada estava cortante, um vento gelado, que penetrava na roupa e levantava os pelos do braço no mesmo instante, mas o meu corpo inteiro estava fervendo de pura tensão acumulada. Eu escolhi a pá mais pesada que eu tinha guardada ali,
uma ferramenta rústica de cabo comprido e chapa de aço muito grossa e reforçada, pesando a ferramenta na mão direita enquanto olhava fixo para a direção da cerca da divisa no limite do pasto, sabendo que eu ia ter que ir completamente sozinho até o ponto mais isolado do meu terreno sob a luz fraca das estrelas. O que mais me chamou a atenção no trajeto para fora do quintal foi o comportamento anormal dos nossos cachorros, eles que sempre me acompanhavam balançando o rabo para qualquer canto do sítio sem medo de nada. Dessa vez ficaram encolhidos debaixo do trator velho perto do galpão, acompanhando os meus movimentos com os olhos arregalados, brilhando no breu da noite, mas sem dar um único passo na direção do pasto, recusando de todas as formas imagináveis chegar perto daquela área. Animais têm uma percepção aguçada para o perigo invisível que o ser humano muitas vezes ignora por teimosia. E ver os bichos de guarda travados de puro pavor só serviu para confirmar na minha cabeça que a coisa que estava enterrada ali não era brincadeira inofensiva de gente desocupada, era um trabalho denso feito para causar estrago rápido e permanente, feito por alguém que conhecia muito bem os caminhos mais tortos da maldade humana. Quando o ponteiro maior do relógio cravou 00:30 em ponto e eu ouvi o estalo da engrenagem na cozinha, eu saí caminhando reto pelo pasto com a pá apoiada de atravessado no ombro, a bota afundando no capim molhado de sereno, sentindo a brisa forte bater direto no meu rosto, trazendo um cheiro de mato úmido e poeira seca de estrada. O trajeto a pé até a cerca da divisa parecia infinitamente mais longo no meio da madrugada deserta. O vento constante balançava as copas das árvores no fundo do terreno, fazendo um chiado longo e contínuo que lembrava o barulho de água de rio correndo por cima das pedras. E a cada passo afundado que eu dava na direção do limite do terreno do vizinho, o ar no entorno ia ficando mais denso e pesado, me forçando instintivamente a respirar pela boca para tentar encher os pulmões, que pareciam comprimidos por uma força invisível. Eu fui acompanhando a linha esticada do arame farpado usando o facho de luz amarelada da lanterna para me guiar, contando os mourões de madeira grossa um por um na borda da propriedade, tentando manter a mente centrada no objetivo enquanto a raiva fervente da traição daquele vizinho voltava a borbulhar e revirar dentro do meu estômago como ácido. Cheguei perto da primeira estaca de aroeira da cerca, iluminei tudo ao redor e o capim em volta estava alto e perfeitamente verde. Caminhei mais uns 10 metros até a segunda estaca, respirando ofegante, tudo completamente normal e sem sinal de alteração na terra. Mas quando o facho forte da lanterna iluminou a base retorcida da terceira estaca de madeira, o meu estômago deu um solavanco brutal e eu travei o corpo parando de andar imediatamente no mesmo lugar. O preto velho não errou um único milímetro na descrição minuciosa que ele fez lá no banco do terreiro. Max. O trajeto a pé até a cerca da divisa parecia infinitamente mais longo no meio da madrugada deserta. O vento constante balançava as copas das árvores no fundo do terreno, fazendo um chiado longo e contínuo que lembrava o barulho de água de rio correndo por cima das pedras, e a cada passo afundado que eu dava na direção do limite do terreno do vizinho, o ar no entorno ia ficando mais denso e pesado, me forçando instintivamente a respirar pela boca para tentar encher os pulmões, que pareciam comprimidos por uma força invisível. Eu fui acompanhando a linha esticada do arame farpado usando o facho de luz amarelada da lanterna para me guiar, contando os mourões de madeira grossa um por um na borda da propriedade, tentando manter a mente centrada no objetivo enquanto a raiva fervente da traição daquele vizinho voltava a borbulhar e revirar dentro do meu estômago como ácido. Cheguei perto da primeira estaca de aroeira da cerca, iluminei tudo ao redor e o capim em volta estava alto e perfeitamente verde. Caminhei mais uns 10 metros até a segunda estaca, respirando ofegante, tudo completamente normal e sem sinal de alteração na terra. Mas quando o facho forte da lanterna iluminou a base retorcida da terceira estaca de madeira, o meu estômago deu um solavanco brutal e eu travei o corpo parando de andar imediatamente no mesmo lugar. O preto velho não errou um único milímetro na descrição minuciosa que ele fez lá no banco do terreiro, Max, porque bem no pé do mourão cravado na terra tinha um círculo perfeito, traçado no chão onde absolutamente nenhuma vegetação conseguia nascer. A grama grossa ao redor estava toda queimada até a raiz, ressecada,
e com um tom amarelado doentio parecendo palha velha, como se alguém tivesse derramado de propósito um galão de veneno puro e concentrado bem naquele pedaço exato de chão para matar qualquer sinal de vida. Eu finquei a base da lanterna firme na terra para deixar o facho de luz iluminando o ponto exato do problema. Cuspi nas 2 mãos para firmar a pegada calejada no cabo de madeira da pá e dei a primeira golpeada no chão com toda a força violenta que eu tinha nos braços, mas a chapa de aço bateu direto na terra do círculo e quicou para trás zumbindo como se eu tivesse acertado com raiva um bloco inteiro de concreto maciço. O solo daquele pedaço isolado não era natural de jeito nenhum. A terra estava incrivelmente socada e dura, de uma forma que não fazia o menor sentido prático para aquela época fresca do ano, exigindo que eu colocasse o peso inteiro do meu corpo em cima do cabo da ferramenta para conseguir arrancar os primeiros torrões empedrados de sujeira do buraco. Eu fui cavando com muita brutalidade e pressa. O suor frio começou a escorrer rápido pela minha testa e pingar no chão misturando com a poeira solta e o mato seco. Os músculos das minhas costas queimavam de dor a cada movimento repetitivo de alavanca, mas eu estava tão cego de raiva e tão focado pela necessidade urgente de tirar aquela imundície de dentro da minha propriedade que eu simplesmente não sentia a exaustão bater no meu corpo. Depois de afundar uns 2 palmos inteiros no buraco raspando os cantos, a ponta reta da chapa de aço enroscou em alguma coisa rígida que eu tive certeza que não era pedra solta, e muito menos raiz grossa de árvore, produzindo um ruído surdo e seco de pano rasgando, misturado com o rangido de vidro arranhando em metal, um barulho áspero que fez todos os pelos da minha nuca e das minhas costas ficarem em pé de imediato. Eu larguei o cabo da ferramenta encostado do lado da cova, ajoelhei naquele chão sujo e revirado sem me importar nem um pouco em estragar a calça, e comecei a cavar o resto da terra empedrada com as minhas próprias mãos nuas, puxando os pedaços de terra úmida para as bordas do buraco, sentindo as minhas unhas raspando direto numa superfície muito estranha, áspera e extremamente engordurada que estava alojada bem no fundo da cova. A textura inicial daquilo encostando na minha pele era completamente repugnante. Parecia um pacote oval embolado de um jeito bruto e muito bem amarrado, com nós apertados, pesado como se fosse um tijolo inteiro de chumbo. E assim que os meus dedos apertaram o material para puxar aquilo de vez para fora da sujeira, uma onda de náusea violenta e incontrolável bateu direto no meu rosto, me fazendo fechar os olhos na mesma hora. Não era um cheiro simples que a gente consegue descrever de forma fácil no dia a dia. Era um odor extremamente azedo de ferro velho, oxidado misturado com umidade parada em lugar fechado, o tipo exato de cheiro repulsivo que avisa o cérebro, na hora que alguma coisa está errada e corrompida por dentro, que aquela mistura não deveria de jeito nenhum estar em contato com o ar limpo da superfície do sítio. Eu puxei o pacote pesado para cima fazendo muita força nos pulsos. Coloquei aquilo no meio do capim esmagado sendo iluminado em cheio pela luz amarelada e vacilante da lanterna, e o que eu vi ali embrulhado na minha frente superou de longe qualquer coisa bizarra que a minha mente pudesse imaginar nas horas angustiantes que eu fiquei sentado na cozinha esperando o tempo passar na parede. Era um pano muito grosso e felpudo, completamente sujo, de um líquido escuro e totalmente seco, amarrado com força usando uma corda grossa de sisal cheia de nós intrincados e difíceis de desfazer. Mas o que me fez perder o fôlego de repente e cair sentado para trás no meio do mato não foi o visual do pacote nojentamente amarrado em si, foi o que estava exposto e espetado do lado de fora do embrulho. Max. A crueldade impiedosa do que aquele vizinho fez planejando os mínimos detalhes para destruir a minha vida inteira estava ali, jogada na minha frente na luz da lanterna. E quando eu encarei a peça de roupa íntima manchada que servia como base principal para prender aquela desgraça toda, eu entendi exatamente por que a minha mulher estava secando e morrendo aos poucos na cama sem explicação médica nenhuma. Mas o que eu achei logo em seguida dentro de um vidro grosso amarrado junto ao pacote provava sem dúvida nenhuma que a intenção daquele feitiço maldito ia muito além de derrubar apenas a minha saúde financeira. Eu fiquei encarando aquele pedaço de roupa íntima manchada da minha esposa jogado no meio do mato sujo, com as pernas completamente fracas e a respiração travada na garganta, tentando de todas as formas possíveis processar o nível de baixeza que um ser humano precisa alcançar para invadir o quintal de um vizinho no meio da madrugada, roubar uma peça de roupa íntima no varal de casa
e usar isso para destruir a saúde de uma mulher inocente que nunca fez mal a ninguém. O sangue na minha cabeça pulsava tão forte e pesado que a minha visão chegou a ficar turva nas bordas. Uma fúria crua, animalesca e amarga tomou conta do meu peito, me dando a vontade incontrolável de largar tudo ali mesmo no chão, pular aquela cerca de arame farpado no meio do breu, arrombar a porta da casa daquele sujeito com um chute só e fazer ele engolir na força toda a maldade covarde que ele veio plantar na beirada da minha terra. Mas a voz calma e autoritária daquele vovô lá no banco do terreiro soou muito nítida dentro da minha mente naquele momento exato de desespero cego, mandando eu ter firmeza na mão e no espírito, me lembrando que o mal denso se corta desfazendo o nó pela raiz e não criando outro problema ainda maior na base da violência física e da vingança barata. Eu puxei o ar gelado com muita força pelo nariz, fechei os olhos por um segundo longo para tentar domar a raiva que tremia descontroladamente nas minhas mãos calejadas, e voltei a focar o facho amarelado da lanterna naquele pacote repugnante que estava jogado no chão amassado do pasto, prestando atenção especial no vidro grosso que estava firmemente amarrado na lateral do embrulho principal, com várias voltas de um barbante rústico. Max, a grosseria do trabalho era uma coisa que revolta o estômago de qualquer pessoa que tem o mínimo de temor a Deus e respeito pela vida. O vidro parecia aqueles frascos antigos de guardar mantimento, mas a tampa de metal estava completamente vedada com uma cera derretida muito escura. Uma resina espessa que parecia piche endurecido, feita de propósito para que absolutamente nada do que estivesse ali dentro entrasse em contato com a luz do sol ou com o ar limpo do lado de fora. Eu usei a ponta afiada da chapa de aço da pá para cortar os barbantes esticados um por um. Separei o vidro do resto do embrulho de pano com muito nojo para não sujar os dedos. E quando eu encostei a lente da lanterna direto no vidro transparente para iluminar o conteúdo daquela garrafa maldita, o meu coração falhou uma batida inteira dentro do peito e um peso de chumbo esmagador caiu em cima dos meus ombros. O frasco estava preenchido até a metade com um líquido espesso e muito turvo, uma mistura que lembrava água de poço sujo misturada com ferrugem grossa. E boiando de forma lenta dentro daquela água contaminada estava uma fotografia do dia do meu casamento. Uma foto específica que ficava em um porta-retratos de madeira, em cima do móvel na sala da minha casa. Aquilo era a prova incontestável de que o desgraçado do vizinho não apenas cobiçava as minhas terras e o meu pasto, ele entrava sorrindo na minha sala de estar, sentava no meu sofá como visita bem-vinda, tomava o café coado pela minha mulher e planejava com o coração carregado de inveja roubar a minha vida inteira pelas minhas próprias costas, usando a minha hospitalidade contra mim. A fotografia mergulhada na água imunda estava inteiramente perfurada. O rosto sorridente da minha esposa e o meu rosto estavam riscados de ponta a ponta com alguma ferramenta afiada, cravados no meio com pregos grandes, enferrujados e muito tortos, amarrados com tufos de cabelo preto que eu reconheci na hora sendo da crina dos meus bezerros mais novos, que tinham morrido no pasto meses atrás sem explicação dos veterinários. O plano daquele homem de feição amigável não era me levar à falência para comprar a propriedade mais barato no final do ano. A intenção obscura e real dele era secar a minha existência até o último osso. Era acabar com a minha sanidade mental, aos poucos. Tirar a vida da minha companheira na cama de um hospital sem diagnóstico certo. Matar a minha criação de gado inteira de fome e doença repentina e me deixar completamente isolado no mundo, definhando até não sobrar nada além de terra vazia, tristeza e dívida acumulada no banco. Ver a minha própria para-imagem e a imagem da mulher que eu amo, afogadas naquele líquido de pura podridão, presas por pregos de ferrugem dentro de um frasco trancado no fundo de um buraco isolado no limite da cerca, me deu a clareza absoluta de que a inveja calada é a pior praga que existe no mundo humano, porque ela não grita de longe, ela não te ameaça de frente com uma faca na mão, ela entra na sua casa sorrindo e vai apodrecendo o assoalho por baixo de forma paciente, até o teto inteiro desabar na sua cabeça de uma vez só, sem dar tempo de defesa. Eu sabia que não podia simplesmente jogar a terra suja por cima de novo e voltar para deitar, fingindo que não vi nada. O preto velho foi categórico balançando a cabeça lá no terreiro, afirmando que eu precisava quebrar a raiz da ancoragem no plano físico, expor a sujeira ao tempo
Esmagar o vidro e desfazer na marra a prisão que segurava a energia e a vida da minha família debaixo daquele chão duro. Ajoelhado no pasto molhado de sereno sob o vento gelado e cortante da madrugada, eu coloquei o frasco grosso em cima de uma pedra achatada que eu tinha tirado do fundo do buraco redondo. Firmei bem as botas e os joelhos na poeira para não escorregar. Segurei o cabo longo de madeira da ferramenta com as 2 mãos fechadas com muita força. Levantei a chapa de aço pesado acima da linha do meu rosto e desci a pá com toda a fúria e o vigor violento que eu estava segurando no peito nos últimos meses. A pancada bruta do aço, caindo direto contra o vidro, produziu um barulho muito seco e alto que rasgou o silêncio pesado do mato de ponta a ponta, estilhaçando o frasco em centenas de pedaços brilhantes pelo chão, espirrando aquele líquido denso, escuro e azedo para todos os lados, ensopando a terra seca imediatamente e liberando um cheiro de bolor úmido tão agressivo que eu precisei virar o rosto de lado, tossir e prender a respiração para não vomitar ali mesmo, em cima das minhas botas. O barbante que amarrava os pregos pesados cedeu. A foto rasgada do meu casamento se soltou, da amarra caindo livre na terra revirada, e no exato milésimo de segundo em que a vedação quebrou e a demanda foi exposta ao ar livre da noite, uma mudança brusca, física e imediata aconteceu na pressão do ambiente ao meu redor, como se uma lona gigantesca e invisível que cobria o terreno inteiro tivesse sido arrancada de uma vez só por uma ventania forte. Aquele aperto sufocante que me forçava a respirar pela boca o tempo inteiro sumiu completamente sem deixar rastro. A brisa fria do mato voltou a ter o cheiro limpo de mato verde. A dormência insistente nas minhas costas evaporou, e uma clareza mental revigorante tomou conta do meu corpo, provando que o trabalho focado do vovô lá no terreiro, combinado com a quebra bruta daquele frasco, tinha finalmente cortado na lâmina o laço que sugava as nossas forças. Mas a lei do retorno trabalha no universo de um jeito implacável que não pede licença, não manda aviso prévio e não aceita negociação. E quando a malícia enviada é interrompida na marra e perde a conexão com a vítima, ela não desaparece simplesmente voando no vento. Ela volta com a mesma força devastadora para a mão exata de quem a preparou, percorrendo o caminho inverso com uma urgência violenta. Eu estava abaixado no chão respirando aliviado, recolhendo os cacos maiores de vidro, sujo com a ponta da pá, para jogar tudo de volta no fundo do buraco e meter fogo, quando a quietude absoluta da madrugada lá no terreno do vizinho foi quebrada de um jeito assustador, me fazendo paralisar com a ferramenta no ar, com os dentes trincados e os olhos arregalados apontados na direção da casa principal do homem que armou aquela desgraça toda nas minhas costas. Max. As luzes da varanda da propriedade dele piscaram e acenderam de uma vez só, no meio da noite fechada. Os 4 cachorros de guarda que ele criava soltos no canil começaram a uivar em desespero profundo, todos ao mesmo tempo. Não era um latido normal de alerta para invasor no quintal. Era um choro agudo, esganiçado e contínuo de puro pavor e dor. E logo em seguida um estrondo violento de madeira quebrando e de estrutura física desabando rasgou a distância entre nós, seguido por um grito humano tão gutural, desesperado e cheio de angústia que me travou o maxilar, provando de forma inegável que a fatura do que ele fez estava sendo cobrada naquele exato instante. Mas o que aconteceu logo depois desse grito rasgar a noite mudaria para sempre a forma como eu enxergo a justiça desse mundo. Eu fiquei parado ali no meio do capim, com o cabo da pá ainda firme nas mãos, enquanto o som daquilo que parecia uma vida inteira de inveja e maldade desmoronando vinha do outro lado da cerca. Era um barulho seco e violento de estrutura cedendo, uma mistura de madeira estalando com pancada de peso caindo no chão que ecoava por todo o vale silencioso daquela madrugada. Foi um momento de uma frieza tão absoluta que eu não consegui sentir nada, além de um vazio muito grande no peito. A luz na casa dele tremia de um jeito frenético, como se a energia elétrica estivesse tentando fugir daquele ambiente ou como se a própria fiação estivesse sendo arrancada pelas paredes. E os uivos dos cachorros continuavam, um choro agudo, que parecia mais um pedido de socorro do que um alerta de guarda. Eu me aproximei um pouco mais do arame farpado, o coração batendo compassado no peito sem mais aquela aflição. Só uma consciência pesada de que a conta tinha chegado e ninguém podia pedir para adiar o pagamento. Eu vi através do facho da lanterna que eu tinha deixado virada para a direção da varanda dele,
uma silhueta contorcida que tentava se arrastar pela porta dos fundos, uma figura humana que não parecia ter mais o vigor de um homem saudável, mas sim o andar torto e arrastado de quem tinha levado uma surra invisível da vida. O vizinho, aquele mesmo que tomava café na minha mesa e fingia amizade enquanto enterrava a minha desgraça debaixo da terra, estava ali, tentando sair da própria casa como se o lugar estivesse expelindo ele para fora, com uma força que eu não conseguia nem explicar. Era como se o teto, o chão, as paredes, tudo o que ele tinha erguido com a cobiça alheia estivesse se tornando o próprio peso que ele não conseguia mais carregar nas costas. Não era uma vingança de magia, eu entendi isso ali mesmo olhando aquela cena de longe. Era a lei do retorno pura. A natureza das coisas se equilibrando depois de uma perturbação muito grande, o feitiço que ele montou para mim, feito de pregos enferrujados, foto rasgada e muita intenção ruim, tinha encontrado o caminho de volta para o dono porque a âncora que segurava aquilo no meu terreno tinha sido quebrada. E agora, sem o alvo para onde sugar a energia, a carga pesada voltou para a origem, atingindo primeiro aquilo que ele tinha de mais precioso, a própria casa e o próprio corpo. Eu me lembro claramente de ver ele cair de cara no chão do quintal, num esforço desesperado de quem tenta respirar um ar que falta, e logo em seguida, o silêncio desceu de novo naquele lado da propriedade. Um silêncio pesado, constrangedor, daqueles que a gente sente que está acompanhando o fim de uma história que nunca deveria ter começado daquela maneira covarde. Eu não tive vontade nenhuma de ir lá ajudar. Não tive um pingo de curiosidade de saber se ele estava vivo ou morto. A única coisa que eu queria era que a minha paz de volta tivesse vindo para ficar. Eu peguei a pá, recolhi o que sobrou daquela imundície com o máximo de cuidado para não deixar nenhum resquício no solo. Cobri o buraco com a terra. Pisei por cima para nivelar tudo. E fiz uma prece rápida, sincera, pedindo que a partir daquele momento, aquele terreno ficasse livre de qualquer coisa que não fosse a bênção do trabalho honesto que a gente sempre cultivou ali. O caminho de volta para casa foi diferente. O chão parecia mais firme debaixo da bota. O vento que soprava no rosto não carregava mais aquela tensão fria. Eu caminhava com uma tranquilidade de quem tira um fardo de 100 quilos das costas depois de uma jornada de 10 anos. E quando eu cheguei na porta da cozinha, o ambiente estava tão sereno que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio lá na sala. Um som comum, sem nenhuma ameaça, sem nenhum sussurro vindo de cantos escuros. Eu entrei, lavei as mãos com sabão de cinza até tirar qualquer vestígio daquela sujeira nojenta que eu toquei, e fui direto para o nosso quarto. A minha esposa continuava ali. No mesmo sono tranquilo, a respiração regular, o semblante descansado de quem finalmente tinha se livrado de uma febre que parecia que ia levar ela embora para sempre. Eu me deitei ao lado dela sem fazer barulho, senti o calor do corpo dela aquecendo os meus lençóis, e por alguns minutos eu fiquei olhando para o teto, repassando tudo o que tinha acontecido, desde a hora que eu decidi escutar a intuição e procurar o vovô naquele terreiro afastado. Eu estava diante de uma prova cabal, algo que nenhum livro de escola ensina e nenhum médico de cidade grande consegue explicar, que existe uma força muito maior governando o que a gente faz com o próximo, e que o mal, por mais silencioso que ele seja, sempre deixa uma trilha. E essa trilha é o caminho que a própria maldade usa para voltar para casa quando ela descobre que não tem mais para onde ir. Eu ainda tive uma noite agitada de sono. Claro, a cabeça funcionava a 1000 por hora, tentando juntar as peças, tentando entender como é que uma pessoa pode ser tão vazia por dentro, a ponto de desejar a ruína completa de um vizinho. Mas ao mesmo tempo eu sentia uma gratidão profunda pela sabedoria daquele senhor, pela paciência de me ensinar a não reagir com o ódio, a não fazer a mesma coisa que o outro fez comigo. Se eu tivesse descido lá com uma arma na mão, se eu tivesse feito justiça com o meu próprio punho, talvez eu tivesse me tornado igual a ele, talvez eu tivesse carregado aquela mancha para o resto da vida. Mas a justiça foi feita de um jeito que eu não precisei tocar em ninguém. Eu apenas abri a porta para a verdade passar. Eu apenas quebrei a vidraria que segurava o mal. E o resto foi ao universo se encarregando de cobrar o juro daquela dívida, com os juros que ela merecia ter pago desde o primeiro dia. O amanhecer veio devagar, um céu alaranjado típico do nosso interior, limpo e prometendo um dia de muito sol. E quando o sol bateu na janela do quarto, eu senti que a vida ia começar de novo. Uma vida nova, mais atenta, mais cuidadosa com quem a gente abre a porta da nossa casa, mais vigilante com quem a gente compartilha a nossa intimidade.
O meu café da manhã foi o mais gostoso que eu já tomei em anos. O pão parecia ter outro sabor. O café tinha um cheiro de vida que entrava pelo nariz e aquecia a alma. E quando a minha esposa acordou, ela olhou para mim com uma clareza nos olhos que eu não via há meses. Ela sorriu. Um sorriso real, sem aquele peso da agonia, sem aquela sombra que ficava ali por trás das pálpebras. Ela me perguntou se eu tinha tido um pesadelo, porque ela disse que sentiu como se tivesse acordado de um sono profundo, como se tivesse se libertado de uma prisão que ela não sabia nem onde começava e nem onde terminava. Eu não quis contar para ela os detalhes de tudo. Não naquele momento. Não queria que ela soubesse a podridão que o vizinho guardou debaixo da nossa terra. Eu apenas disse que a gente tinha vencido uma fase ruim, que a gente tinha recebido ajuda de uma pessoa muito iluminada e que a partir daquele dia tudo ia ser diferente, tudo ia ser mais leve. E ela, com aquela sensibilidade de mulher, apenas concordou, segurou a minha mão firme e a gente tomou o café em um silêncio de paz que valia mais do que qualquer palavra de conforto que a gente pudesse trocar ali. A gente sabia lá no fundo que tinha algo mudado na nossa estrutura, algo que não podia ser visto, mas que a gente sentia em cada cômodo da nossa casa, uma proteção nova, uma vigilância que a gente não tinha antes, como se tivessem colocado uma grade invisível, um zelo que a gente não merecia tanto, mas que a gente recebia com todo o respeito e com toda a humildade que um coração pode ter. Depois de algumas horas, eu tomei coragem e fui dar uma volta pelo terreno. Precisava ver como as coisas estavam, precisava sentir o chão debaixo dos pés. Agora que a demanda tinha ido embora, eu caminhei até a cerca da divisa, parei exatamente no ponto onde eu tinha cavado o buraco na noite anterior. A terra ainda estava revolvida, um pouco diferente do resto do solo. Mas o sol já estava secando a umidade e logo ia ficar tudo igual de novo. E do outro lado, na casa do vizinho, um silêncio sepulcral. Nada de movimento, nada de cachorro latindo, nada de porta batendo. Parecia que a casa tinha morrido junto com a intenção daquele homem. Parecia que o ambiente ali tinha sido varrido por uma tempestade que ninguém viu, mas que deixou cicatrizes que não iam sair tão cedo daquela estrutura de madeira. Eu olhei para o pasto, vi os poucos animais que restaram. Eles estavam mais tranquilos, pastando sem aquele nervosismo que eles tinham antes, e aquilo, para mim, foi o sinal final. A prova absoluta de que o reequilíbrio tinha acontecido e que agora era só cuidar da vida, reconstruir o que foi perdido, trabalhar o dobro se fosse preciso, mas trabalhar com a alma leve, com a consciência de que a justiça, quando é feita da forma certa, ela não deixa remorso, ela deixa apenas o aprendizado de que a gente precisa estar muito atento para não deixar ninguém que não queira o nosso bem chegar perto da nossa raiz. Mas Max, você não vai acreditar no que eu encontrei quando semanas depois fui obrigado a ir lá, na propriedade dele, para resolver uma questão de limite de cerca que o inventariante me pediu para verificar. O estado em que o lugar estava por dentro não era de alguém que simplesmente tinha se mudado. Era o estado de uma pessoa que tinha sido consumida por algo que não tinha mais cura. E o detalhe que eu vi em cima da mesa da cozinha dele, guardado como se fosse o objeto mais importante do mundo, confirmou que ele sabia, desde o primeiro minuto, que a conta ia chegar e que ele não tinha como fugir daquela cobrança. O inventariante me deu a chave, uma peça de metal pesado e fria, e quando eu encostei a ponta dela na fechadura da porta da cozinha do meu vizinho, a madeira rangeu num gemido arrastado que pareceu durar uma eternidade, como se a própria casa estivesse tentando me avisar que não queria que ninguém visse o que tinha ficado para trás. O ar lá de dentro estava parado, pesado de um jeito que a gente sente no fundo da garganta. Um cheiro de mofo antigo misturado com algo que lembrava remédio amargo, tudo estava exatamente onde ele deixou na noite em que o feitiço voltou para ir para a origem dele. Mas o aspecto dos cômodos era de alguém que não viveu ali por semanas, e sim por décadas de total abandono. Eu fui andando devagar pelo corredor, o assoalho rangendo a cada passo meu, sentindo como se os móveis estivessem observando o meu movimento, e cheguei no centro da cozinha onde a mesa de madeira rústica, aquela mesma onde ele sentava para tomar café com a gente e fingir que era o vizinho mais leal do mundo, estava ocupada por um objeto que me fez parar de respirar na hora. Ali, bem no meio da superfície, gasta e riscada, repousava um caderno de capa de couro preta, grosso e encadernado com um barbante muito parecido com o que eu tinha visto no buraco da cerca. E ao lado dele,
Um espelho pequeno, com o vidro trincado de cima a baixo bem no meio, como se tivesse sido atingido por uma força que veio de dentro para fora, como se o reflexo que ele viu ali naquela noite de agonia tivesse sido tão insuportável que ele não aguentou nem olhar para a própria face. Pois é, Max, quando eu abri aquele caderno, as minhas mãos tremiam tanto que eu precisei apoiar os cotovelos na madeira para não deixar o papel cair, porque o que estava escrito ali não era apenas uma lista de compras ou um diário comum, era um registro detalhado, uma espécie de contabilidade da maldade que ele exercia sobre as pessoas ao redor, anotando cada nome, cada data e cada tipo de desgraça que ele desejava para o vizinho, para o outro morador da estrada, para qualquer um que tivesse algo que despertasse a cobiça dele. Tinha detalhes minuciosos de como ele planejava cada ataque, descrições horripilantes de como ele preparava os materiais, usando pedaços de roupa, cabelos de animais, até mesmo terra colhida em cemitério, que ele trazia em potes de vidro. Tudo anotado com uma caligrafia firme, de quem não tinha um pingo de remorso pelo que estava fazendo com a vida de gente inocente. Eu vi o meu nome ali, escrito com letras garrafais e cercado de símbolos que eu não entendia, mas que me davam um calafrio na espinha só de olhar. E percebi que ele não tinha apenas inveja do meu pasto ou da minha nascente, ele tinha um ódio cego e cultivado por anos. Uma vontade de ver a minha família desmoronar que ia muito além da razão. Uma obsessão que ele alimentava todo dia como quem cuida de uma planta venenosa para ela crescer forte e matar tudo o que tivesse em volta. O espelho trincado do lado servia de testemunha. Era ali que ele, com certeza, olhava para si mesmo enquanto fazia as orações contrárias. Enquanto chamava as energias da noite para servir aos propósitos dele, tentando forçar o destino a mudar a favor da sua ganância. Eu passei as páginas com nojo, Max. Cada folha que eu virava parecia que me jogava uma carga de desânimo, uma energia tão suja que eu sentia vontade de sair correndo dali e nunca mais olhar para aquele lugar. Mas eu precisava entender, eu precisava ver, com os meus próprios olhos, o tamanho daquela podridão para ter a certeza absoluta de que tudo o que eu tinha feito, tudo o que o preto velho tinha me guiado para fazer, tinha sido o único caminho possível para limpar aquele pedaço de chão. Lá no final do caderno, nas últimas páginas, a letra dele já não era mais a mesma. Estava trêmula, arrastada, como se a mão dele estivesse perdendo a força. E o último registro era uma data de poucas semanas atrás, justamente na noite em que eu quebrei o vidro no buraco da cerca, e ali estava escrito, com a tinta borrada, como se tivesse sido molhada por lágrimas ou por algum líquido escuro. O laço arrebentou, o retorno é inevitável. A conta chegou e não tenho mais como pagar. Ele sabia, Max. Ele sabia que a justiça não era algo que vinha de fora. Era algo que ele mesmo estava criando. Era o peso das próprias escolhas caindo em cima dele. E a revelação de que ele tinha consciência do que estava acontecendo, de que ele viu a própria ruína chegando e não teve como desviar, foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Ele não fugiu porque quis. Ele fugiu porque não tinha mais chão para pisar. Porque a maldade que ele lançou no mundo tinha se voltado contra ele com uma violência que não dava espaço para nenhuma defesa. Era como se ele tivesse sido engolido pelo próprio buraco que cavou para os outros. Eu fechei o caderno com força, coloquei dentro da minha sacola, decidi que ia levar aquilo para o preto velho, porque aquele tipo de prova, aquele registro de tanta baixeza, não podia ficar ali esquecido para que outra pessoa achasse e pudesse se corromper com aquele conhecimento. Aquele objeto precisava ser queimado, precisava ser destruído para que a energia contida ali finalmente se dissipasse e deixasse de assombrar o nosso pedaço de chão. Enquanto eu caminhava de volta para a minha caminhonete, o sol começou a baixar, trazendo aquele tom avermelhado que parece pintar o mundo de sangue. E eu olhei para a casa dele uma última vez, uma estrutura vazia, sem vida, sem nenhum sinal de que ali um dia viveu um homem que se dizia meu amigo. E o silêncio daquela tarde parecia confirmar que na lei do universo a verdade sempre encontra um jeito de subir à tona, por mais fundo que a gente tente enterrar ela. Eu me senti leve, não vitorioso, mas aliviado por ter terminado aquele capítulo da minha existência, por ter visto que a maldade, quando confrontada com a luz verdadeira e com a coragem de quem não se dobra, ela acaba se tornando o próprio carrasco de quem a pratica.
de quem prefere esperar a justiça divina do que tentar forçar as coisas com a mão suja de maldade. Chegando em casa, eu nem entrei direto. Fiquei ali parado na varanda, olhando para o horizonte, vendo as luzes da cidade começando a brilhar bem longe, e senti uma paz tão grande e uma serenidade tão absoluta que eu entendi finalmente o que o preto velho quis dizer quando falou que a justiça não se faz na base do grito. Ela se faz na base da calma, ela se faz no momento certo, quando o universo entende que o aprendizado foi alcançado e que a dívida precisa ser paga. E ali, sentado na minha cadeira de balanço, sentindo a brisa da noite no rosto, eu fiz uma prece silenciosa, não pelo meu vizinho, mas por mim, pela minha família, por todos aqueles que ainda estão lutando contra as sombras, por todos aqueles que estão sentindo que a vida está desmoronando sem explicação, e pedi que eles encontrassem, assim como eu encontrei, a força para resistir, a sabedoria para entender que no final das contas, o que a gente planta é o que a gente colhe, e que não existe demanda, por mais forte que seja, que resista à luz de quem tem a consciência limpa. Eu tinha uma última conversa para ter, um último acerto de contas com aquele caderno e com tudo o que ele representava, e eu sabia que quando eu entregasse aquilo, eu estaria finalmente fechando o livro da minha história com aquele homem, enterrando de vez as mágoas, as perdas e o medo, para deixar apenas o espaço para pôr a vida nova que estava começando a florescer na minha propriedade. Uma vida regada pela paz, pela fé e pela certeza de que, enquanto a gente estiver caminhando com a verdade, não tem maldade no mundo que consiga vencer a nossa alma. A jornada estava chegando ao fim, e a lição que eu tirei de tudo isso é algo que eu vou carregar para o resto dos meus dias. Uma sabedoria que eu espero que chegue ao coração de quem estiver ouvindo esse relato, de quem estiver se sentindo perdido no meio de tantas dificuldades que a vida impõe, pois se tem uma coisa que aprendi na prática, é que o bem, quando é feito sem alarde, ele é a arma mais poderosa que existe. Max, quando eu coloquei o pé na estrada de volta para aquele terreiro, levando comigo o caderno de couro que tinha roubado a paz da minha família por tantos meses, eu não estava mais sentindo o peso daquele medo de antes, eu estava com o coração batendo no compasso da missão cumprida. Uma calma que eu não sabia explicar de onde vinha, mas que me acompanhava em cada curva daquela estrada de terra batida. A noite estava fechada, escura de um jeito que só o interior conhece, mas o céu, Max. O céu estava limpo, cravejado de estrelas que pareciam lanternas pequenas guiando o meu caminho. E cada quilômetro que eu percorria me deixava mais certo de que a entrega daquele objeto, daquela prova cabal da maldade do meu vizinho, era o fechamento necessário para o ciclo que a minha vida tinha entrado. Chegando lá, o terreiro estava em silêncio, não tinha ninguém além do vovô. Ele estava sentado no mesmo banquinho baixo, com o cachimbo aceso soltando uma fumaça fina que desenhava espirais no ar parado. E quando ele me viu saindo da caminhonete com a sacola na mão, ele nem se levantou. Apenas acenou com a cabeça como se já estivesse esperando por mim, como se a cena já tivesse sido escrita muito antes de eu chegar ali. Eu me aproximei devagar, coloquei o caderno em cima da mesa rústica de madeira que ficava do lado dele, e fiquei em pé ali, esperando, sentindo que aquela simples ação estava tirando das minhas costas um fardo que eu nem sabia que ainda carregava, uma pressão invisível que, ao sair, deixou um vazio que era, ao mesmo tempo, a coisa mais leve que eu já senti na vida. O vovô abriu o caderno, folheou as páginas com uma lentidão que me dava agonia, os dedos calejados e tremidos passando por cima de cada nome, de cada anotação de maldade. Mas o rosto dele não mudou de expressão. Ele lia aquilo com a mesma paciência de quem lê um livro de orações, sem julgamento, sem raiva, apenas observando a história de uma pessoa que decidiu por vontade própria trocar a luz pela sombra. Ele parou na página onde o vizinho tinha escrito sobre o desespero do retorno, soltou um suspiro longo que parecia vir de muito longe, fechou o caderno e me olhou nos olhos. Max, ele me olhou com uma ternura que eu só vi em pai quando fala com filho, e me disse que a justiça, quando é feita no tempo certo, ela não precisa de juiz, não precisa de tribunal. Ela acontece porque o universo, na sua infinita sabedoria, não deixa nenhuma conta pendente, e que o que aquele homem passou, o que aquela casa viveu, não foi um castigo imposto por mim, nem por ele. Foi apenas o resultado de uma vida inteira de escolhas que ele fez contra a lei do bem. Ele se levantou, caminhou até um barril de ferro que ficava no canto do terreno, um lugar onde costumavam fazer as limpezas de energia, e pediu que eu jogasse o caderno lá dentro. Eu fiz o que ele pediu.
Acendi o fósforo que ele me deu. E a chama. A chama subiu rápida, devorando o couro, as folhas, a tinta, transformando em cinza toda aquela história de inveja e cobiça. E enquanto o fogo comia o papel, eu via ali a imagem do vizinho, os bezerros mortos, a minha mulher na cama, tudo sendo reduzido a nada, tudo perdendo a força, tudo se libertando do plano físico para nunca mais voltar a assombrar os meus dias. Ficamos ali, observando o fogo baixar, o brilho das brasas iluminando o rosto do vovô, e ele começou a falar, não de mim, não do vizinho, mas sobre como o ser humano tem uma mania feia de achar que a vida precisa ser uma corrida, de achar que a gente tem que resolver tudo na hora, na força, na resposta rápida, quando na verdade a grande sabedoria da vida está em saber esperar, em saber que cada coisa tem o seu momento, que o mal, por mais que pareça grande, por mais que pareça invencível, ele é sempre limitado, ele é sempre pequeno diante da paciência de quem sabe que a justiça, quando vem de cima, ela não falha, ela não se engana. E ela traz uma paz que ninguém pode tirar, um conforto que dinheiro nenhum compra. E que o segredo da gente viver tranquilo não é fugir dos problemas, mas enfrentar eles com a verdade, com a alma limpa e com a fé de que a gente não está caminhando sozinho. Ele me deu um conselho que eu guardo até hoje, cravado no meu peito. Disse que a inveja é um bicho que rói quem a carrega, que ela é um veneno que a gente mesmo bebe esperando que o outro morra, e que por isso, a melhor defesa contra o mal olhado, contra a maldade alheia, não é o contra-ataque, não é o ódio, é a nossa própria luz, é a nossa própria retidão, é o cuidado que a gente tem com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, fazendo sempre o que é correto, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que a gente ache que não está sendo reconhecido, porque a recompensa não vem na forma de aplauso, vem na forma de dormir tranquilo, vem na forma de acordar com saúde, vem na forma de ver as coisas prosperando por mérito e não por sorte. Saí dali transformado. Não era mais o mesmo homem que tinha entrado naquele terreiro semanas atrás, desesperado. Eu estava mais maduro, mais calmo, mais consciente do valor de cada momento, do valor de cada pessoa que a gente deixa entrar na nossa vida. E quando eu cheguei em casa, o sol já estava nascendo, pintando o horizonte com um dourado que parecia prometer um novo começo, uma nova chance de fazer as coisas do jeito certo. Uma oportunidade de reconstruir o que foi perdido com a base firme de quem sabe que a verdadeira força não está na briga, mas na fé. Minha mulher estava na cozinha, preparando o café, o cheiro subindo pela casa, um cheiro de vida, de esperança, de recomeço, e quando ela me viu, ela sorriu, um sorriso que iluminou o meu dia, um sorriso de quem tinha atravessado a tempestade e saído do outro lado mais forte, mais viva, mais presente. E ali, naquele momento, eu entendi que tudo o que a gente passou tinha servido para alguma coisa. Tinha servido para blindar a nossa união, para fortalecer a nossa fé e para nos ensinar que, enquanto a gente tiver um ao outro e enquanto a gente tiver a proteção de quem a gente confia, não tem maldade no mundo que consiga derrubar o que foi construído com amor e com trabalho. A história que eu te contei não é só sobre um vizinho invejoso, não é só sobre um feitiço que voltou para a origem, é sobre a lição que a vida deu para mim, e que eu espero que chegue ao coração de quem estiver me ouvindo, de quem estiver achando que não tem saída, de quem estiver sentindo que o mundo está virado contra si. Pois se tem uma coisa que aprendi nessa jornada, é que a gente nunca deve perder a esperança, que a gente nunca deve abandonar a fé, e que no final das contas o bem sempre, sempre vai encontrar uma maneira de vencer, mesmo que seja pelas vias mais tortas, mesmo que seja pelo tempo mais longo, a verdade sempre prevalece. E a paz, a paz sempre volta para casa. Hoje, quando eu olho para o meu pasto, para a minha nascente, para a minha família, eu não vejo mais as cicatrizes daquela fase ruim. Eu vejo as marcas de uma superação. Eu vejo a prova de que a gente pode vencer qualquer demanda se a gente estiver do lado da verdade. Se a gente tiver a paciência de esperar a justiça acontecer. E se a gente tiver a coragem de não se deixar levar pelo ódio, de não se deixar contaminar pela mesma sujeira que os outros jogam na gente. E essa é a mensagem que eu quero deixar, Max. Para todo mundo que te ouve, para toda a galera que maratona o seu canal nas madrugadas, não deixem que a maldade alheia tire o brilho de vocês. Não deixem que a inveja do outro mude a essência do que vocês são. Porque a única coisa que realmente importa, a única coisa que a gente leva daqui, é a paz que a gente cultivou, é o bem que a gente fez, e é o amor que a gente plantou,
Isso, Max, isso não tem feitiço, não tem demanda, não tem inveja que consiga destruir. Porque isso é eterno, isso é divino, e isso é o que nos protege de todo o mal que tenta chegar perto da nossa raiz. Eu fecho o meu relato por aqui, com o coração em paz, com a alma leve e com a certeza de que a vida, apesar de todas as suas durezas, apesar de todos os seus desafios, ela é um presente e que cabe a cada um de nós, com a ajuda de quem nos guarda, com a proteção dos nossos ancestrais, cuidar desse presente como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque, no fim das contas, a gente é o que a gente cultiva, e eu escolhi, para o resto da minha vida, cultivar apenas a luz, a paz e a verdade. Se você já sentiu a paz de um preto velho ou tem um vovô que te guarda, escreva "Adorei as almas" nos comentários. Esse gesto é importante demais, porque do mesmo jeito que a gente compartilha a dor, a gente precisa compartilhar a fé, a gente precisa fortalecer a corrente do bem, a gente precisa mostrar que não estamos sozinhos, que existe uma força, uma sabedoria, uma proteção que caminha com a gente, mesmo nas horas mais difíceis, e que essa corrente, quando unida, quando fortalecida pela gratidão de cada um que passa por aqui, ela se torna invencível, ela se torna um escudo que nenhuma maldade consegue penetrar. Então, deixa aí o seu registro, deixa aí o seu agradecimento e vamos juntos nessa maratona noturna, ouvindo essas histórias, aprendendo com essas lições e caminhando sempre em frente, sempre com a cabeça erguida e sempre, sempre confiando que o bem é e sempre será a força maior que move todas as coisas.